Não, tá gravando. Ótimo. Ok. Entendeu? Sim. Então, é o quê? Mamzere. Mam- Vamos. É, né? Uhum. Mamzere mamash, porque a mãe tinha se separado, fez guerra, casou com outro sujeito e ela nasceu. Pronto, não podia casar. Aí esse Heber falou, verifica quem é o seu pai. Aí foi verificar e tal, o pai dela tinha sido adotado, só que era goi. Aí complicou tudo. Aí Porque tirou desse problema e entrou no outro. o pai dela era goi. Ele, entendeu? Ele juntou com a mãe, não casou, juntou com a mãe, ela nasceu. Então, mamzer é quando o pai é Yehudi. Quando o pai é goi, não é mamzer. Não é mais mamzer. Muito bom. Entendeu? Boa noite a todos. Boa noite a todos no Zoom. Espero que estão ouvindo bem. Dá para ouvir? Alguém me sinaliza se dá para ouvir bem? Então vamos lá. Ontem nós ficamos na primeira página da Guimarães e a pergunta da Guimarães foi: de onde aprendemos essa halachá em que, quando não dá para aplicar o mesmo plano das testemunhas falsas, a gente dá malkot. A gente tem que dar outro castigo. Então, a Gemara trouxe o versículo que fala: Kasher zamam, vasitem lo kasher zamam. Você vai fazer para ele conforme ele planejou. Se não dá para fazer, tem que trocar o castigo. Exatamente. Mas lá foi até o final. E aí a Gemara falou: o que eles queriam fazer? Oh, boa noite. Baruch haba. O que eles queriam fazer? Eles queriam tornar aquele Cohen, não Cohen, falar que ele é Ben Grushá, filho de uma divorciada ou filho de uma Halutza, aquela que o irmão do marido que faleceu não quis assumir ela como esposa, então tem que fazer a Halitza. Sendo assim, ela se casou com uma outra pessoa depois, ou um Cohen, então o filho vai ser chamado de Halal. Halal quer dizer não Cohen, ele perdeu os benefícios de Cohen. Eles queriam fazer isso com aquela pessoa, vamos fazer com eles, diz a Torá, diz a Gemara, não dá. Por que não dá? Porque assim tem kasher zamam, vocês queriam fazer que ele ia ser não Cohen e os filhos também, então a gente vai invalidar os filhos aqui também? Também não dá. Agora fala, então faz só ele, só o testemunho, também não dá, porque aí não é a mesma moeda. Então ficou que não dá para fazer. Por isso nós vamos substituir o castigo deles por um castigo diferente. No caso vai ser Malkot. Ontem o senhor, eu esqueci, não gravei teu nome ainda. Precisa me tratar de senhor. Meu nome é Elial. Elial. O Elial falou, não senhor, eu faço questão agora de... O Elial falou ontem, fez uma pergunta. A pessoa, o Kohen não pode casar com uma separada. Isso nós sabemos. Sim. Mas Halutza, o que é Halutza? Vamos lembrar. É uma mulher que estava casada com uma pessoa 100%. Ele morreu e eles não tiveram filhos. Nesse caso, a Torá orienta que o irmão do marido falecido se case com ela. Isso se chama Yibum. Isso se chama Yibum. E aí não vai apagar, velo yimacher shemo, né? O nome do irmão não vai ser esquecido mais. Mas obrigado. Caso caso o irmão não quer casar, então ele tem que fazer um outro procedimento chamado Chalitza. E vai no Bedin,
tem uma bota, tem que tirar a bota especial, ela tem que cuspir, tem que falar o trecho da Torá, o Beidin fala com ele também, e com isso ela está liberada a casamento com qualquer outra pessoa. O Eliel perguntou ontem, mas ela não é separada, porque separação acontece quando tem um get, quando tem um divórcio. E aqui não teve um divórcio, ela é uma espécie de viúva. Ela é uma viúva e agora ela tomou essa halitzá, então porque ela perdeu o status de viúva. Então, eu fui ver, e isso é uma Mishnah em Masechet Yevamot, e o Rambam traz isso em Ilchot Isurei Biyah, e fala o seguinte, que a halitzá, ela tem o mesmo din de separada, miderabanan. É verdade que ela não é o mesmo, não é a mesma coisa igualzinho, porque aqui ela é uma viúva, e ali ela é uma separada, mas Chachamim proibiram ela igual a separada. E por quê? Qual é a explicação para isso? Porque o get, que faz o get? Quando a pessoa casa, ele está vinculado, ele está compromissado com essa senhora. Para soltar isso, Baruch Haba, para soltar isso, precisa de uma das duas. Ou a morte, ou o falecimento de um deles, ou o get. Então, o get, ele é chamado de get kritut. É um get que rompe, ele corta. Careto, kritut, ele corta o compromisso. E a partir de agora, cada um pode se casar dentro das leis. Se é Cohen, né? Dentro do que pode. Então, a Halitzá, Chachamim entenderam que a Halitzá quer dizer tirar o sapato, tirar a bota, é um ato parecido com o get. O que a Halitzá faz? Ela corta o vínculo. Sim. Ela libera os dois. Então, não é a mesma coisa que get, mas Chachamim falaram, a Halitzá, aquela que passou por esse procedimento, ela tem o mesmo din, ela vai ter o mesmo din, miderabanan. A tal ponto que a Mishnah lá fala, o Rambam traz, se essa mulher casou com um Cohen que não podia, ela deve se separar. Devem separar eles. Por quê? Porque é Isur de Rabanan, não pode manter o casamento. E se nasceu alguém desse casamento, esse filho ou a filha, eles vão entrar na categoria de halal. O que é halal? Falamos ontem, aquele que Sem título. ele não é Cohen, ele não ganha os benefícios de Cohen, ele não ganha Trumot, Masrot, Aliyah, ele não ganha não faz Birkat Kohanim. No caso dos homens, no caso das mulheres, elas não ganham os alimentos, Trumot, Masrot, e coisas que os Kohanim têm a permissão. Então, a sua pergunta foi essa. Pô, mas Halutzá, ela não é ela é uma viúva, na verdade, na essência, ela é uma viúva. Só que ela é uma viúva que foi liberada através de um ato, vamos chamar ele de externo, que nem o get. Então, Chachamim olharam para eles e falaram, opa, as pessoas podem começar a se confundir, talvez, né? Porque teve um ato aqui diferente que liberou ela, que nem o get. Então, igualaram o din, e por isso, se os testemunhos vêm e falam, nós somos, ele é ben grushá bechalutá, ele é filho de separada ou de chalutá, eles estão tentando invalidar ele e todas as gerações, vamos jogar a mesma coisa para eles? Não dá, aí não dá. Tá? A gente ficou, então, fiquei com essa explicação um pouco pendente, sim. Ela é uma Halutzá porque ela não teve filhos com o marido e seria obrigada a casar com o irmão. Sim. Se ela tivesse tido filhos com o marido, já era, não precisa ela nada. não tinha obrigação de casar com o marido. Não tinha, não. Seu O filho, caso ela tivesse um filho, o marido com o primeiro, não tinha obrigação. ela não. Por não ter filho, ela era obrigada a casar com ela. Isso por quê? Não ter filho. Então, a Torá fala lá em Kitetse, de ter um filho dele. se não me engano é Kitetse. Se não me engano, isso está na Parashat Kitetse. A Torá fala por que Hashem quer que faça isso. Se ela casar com qualquer um outro, então o irmão vai apagar o nome dele. Ninguém vai mais lembrar dele.
ela casando com o cunhado, então Vai honrar o marido. vai honrar o marido, Mas né? ela fez o processo de Halutzah, né? Sim. Ela dispensou o cunhado, um dispensou o outro, Acabou. se liberou, mas aí ela está proibida com ele. Aí ela, Miderabanan, ela fica de Chachamim, dos sábios proibiram ela para o Cohen. Exatamente. Exatamente. E aí, essa é toda a história aqui. Os Leidim, as testemunhas vieram e falaram: esse homem nasceu em um casamento que a mulher era ou grushá separada ou halutá, então ele é halal. Até hoje, a gente considerava ele Cohen. A partir de agora, nós vamos olhar para ele como Israel, não, perdeu todos os benefícios. Veio o casal de Eidim, de testemunhos, e falou: opa, 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 Imano Aitem, vocês estavam com a gente lá no feriadão, estavam com a gente lá no Rio de Janeiro. Como é que vocês estão falando que no dia tal ela casou, separou? Como é que vocês estão fazendo uma testemunha dessa? Ah? De novo, eles estão apontando a falha não no conteúdo da testemunha, e sim na pessoa. Porque se eles chegassem e falassem, é mentira, o que vocês estão falando? É mentira. Não, não foi isso. Ele não é. A mãe dele não era Grushá, não era Halutzá. Aí a gente vai ter aqui um Safek Shakul, a gente vai ter aqui uma dúvida equilibrada, e aí o dino vai ser outro, tá? Então eles vieram e falaram, só que a Gemara fala assim, bom, vamos aplicar neles o que eles tentaram fazer. Eles tentaram invalidar você de ser Cohen, agora a gente vai fazer eles não ser Cohen. Aí a Gemara fala, ficou complicado, não dá. Por quê? Não dá para. Vamos ver se já dentro. Menah Neimile. A gente está na página Bet, nas últimas 7, 8 linhas de baixo. Menah Neimile. Tá? Nossa, tá certo, tá certo. É aqui. Menah Neimile. Na linha 18. Aí tem linha 18. Ok. Pergunta a Gemara. Falamos que quando não dá para aplicar a mesma punição para os Eidim ou Memim, temos que substituir por uma outra. Menane Mili, de onde aprendemos esse din? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Disse Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Resh Loki e Rabbi Shimon ben Lokish, de Amar Kra. Tem um pasuk. Ele aprende isso de um versículo da Torá, onde fala sobre essas testemunhas. O que está escrito lá? Vasitem lo, façam para esse testemunho falso, kasher zamam, conforme ele quis planejar e fazer para o outro. Vem a Gemara e pega minuciosamente as palavras da Torá. Vasitem lo, para ele. Agora, se eu agora aplicar que ele não é Cohen, automaticamente o filho, o neto e toda a linha para baixo não vai ser Cohen. Então, não estou castigando só ele. Eu estou castigando ele e todas as gerações. Certo? Então, diz a Gemara, lo, velo lezarot. Não dá para castigar o resto. E se eu transformar o castigo para ele, eu estou fazendo além, né, do que a Torá falou. Pergunta a Gemara, então sabe o quê? Vamos lifsol velifseluhu ledidei. Sabe o quê? Vamos fazer o seguinte. Vamos falar que o cara aqui já é um bisavô, tá bom? Ele é Cohen, tem um filho Cohen, neto Cohen, bisneto Cohen, tataraneto Cohen, já tem, né? Todo mundo já é Cohen, tá ótimo. Esse bisavô deu a louca nele, foi lá no Beidin, falou que o vizinho Cohen dele não é mais Cohen. O Beidin vai falar, tá bom? Aí veio outros dois, invalidam essa Eidut. Vamos pegar esse bisavô, que já tem 99 anos. Vamos falar que só ele não é Cohen. Deixa o filho Cohen, deixa o neto Cohen, tá tudo certo. Ele vai ser desqualificado. Será que podemos fazer isso? Pergunta a Gemara. Ele quis invalidar o vizinho dele, vamos invalidar só ele. Assim a gente não, a gente faz para ele o que ele tentou fazer para o outro. Diz a Gemara, vamos manchar só ele e não a família, não os filhos. O Gemara fala, não dá para fazer assim. Por quê? A Torá exige pacote completo. Não tem 10%, 50%, tudo. Quando você vai, quando aquele cara vai, aquele colega vai e fala
aquele cara não é Cohen, ele não está pensando só nesse senhor ou nessa pessoa. A partir de agora, é ele com todo mundo. Daqui para lá. Se ele foi invalidar um outro Cohen que também é bisavô, ele não está pensando só no bisavô, está pensando no bisavô, no filho, no neto, no bisneto, toda a geração. Então, ele tentou aplicar para todo mundo. Vamos aplicar para todo mundo, para ele também? Também não dá. Então fica que não dá para aplicar a mesma coisa também para ele. Então, por isso vai ser trocado para Malkot. Por isso vai ser substituído por chicotadas. Isso é a primeira explicação aqui. O halal, ele tem um estigma igual o mamzer, né? O halal. Não, ele é Israel. Mas Israel. coisa assim, o mamzer não só pode casar com o outro. Sim. Isso aí não. Não, ele fica que nem o din de Israel. São halachot diferentes para casamentos proibidos. Tá? Agora vem a Gemara e fala. A Gemara funciona muito à base de lógica. Muita lógica. Muito seichel. Né? Então, um dos métodos que a Torá funciona, que a Kadosh Baruch Hu deu para Moshe Rabbeinu no Sinai, ele deu para ele certas fórmulas. A gente fala isso todos os dias, um pouquinho antes do Rodu. A gente fala uma braita, Rabbi Ishmael, Omer Bishlosh Esrem Midot a Torá Nidreshet. 13 Midot, 13 fórmulas a Torá estudada. Uma delas, Kal Vachomer. O que é Kal Vachomer? Todo mundo sabe o que é Kal Vachomer? Kal Vachomer é o seguinte. Eu tenho uma coisa que ela é mais Kal, ela é mais leve, ela é mais leniente. Eu tenho uma coisa que ela é mais Hamor, mais rigorosa. E aí vamos fazer tipo uma matemática. Então, eu vou dar um exemplo muito bobo, mas é fácil explicar. Eu tenho um filho de 3 anos. E eu tenho um filho de 20. Então, vamos lá. Se o menino pequeno já coloca o Nelat Yadayim do lado da cama todos os dias, continua, me ajuda, continua. Com certeza, o grande também faz. Cal, vou chegar para o grande e vou falar assim, olha, o teu irmãozinho pequeno já faz isso. Agora, ao contrário, não dá para fazer. Se o meu filho mais velho, de 20 anos, ele já, sei lá, ele já faz alguma coisa, isso não quer dizer que o pequeno também tem que fazer, ou pode fazer, ou deve fazer. Então, esse é o mecanismo do Kal Vachomer. Eu vou pegar uma coisa que ela é assim, pequena, leve, Kal, e eu vou falar, se o Kal faz assim, com certeza, quanto mais o outro. Isso é Kal Vachomer. É um dos métodos, um dos mecanismos que a Torá funciona na explicação e na interpretação. Vem agora a Gemara e fala, Bar Pedá Omer. Bar Pedá fala assim, Rabbi Yoshua ben Levi trouxe um pasuk, né? Por que não podemos fazer a mesma aplicação do castigo para aquela pessoa? Porque temos um problema, o pasuk fala, o versículo fala, tem que ser feito exatamente o que você planejou para o outro, e aqui eu não consigo fazer. Ou porque eu não consigo te invalidar sozinho, porque você quis fazer todas as gerações. Então eu fico sem saber o que fazer. Troca o castigo. Bar Pedat fala, eu não preciso de pasuk. Não preciso chegar no pasuk. Tem uma lógica por trás que eu posso explicar por que o castigo vai ser substituído. Por quê? Ele fala assim, Bar Pedat Omer, Kal Vachomer. Eu vou te falar um Kal Vachomer. Prestem bem atenção. Umaha mechalel אינו מתחלל. הבא לחלל ולא חילל, אינו דין שלא יתחלל. Eu vou devagar. É bem assim, malabarismo aqui. Umaha mechalel אינו מתחלל. Aquele que mechalel. Quem é o mechalel? O Cohen, pai. Sim. Cohen, pai. Que casou com uma grusha. Casou com uma separada ou uma halutza, midirabanan. Quando ele faz esse casamento e ele tem um filho, o que ele fez? O Cohen, pai, Hillel, estragou o filho de Cohen, certo? O pai Cohen, ao casar de forma proibida, ele provoca, ele causa e ele gera
o filho não ser Cohen, ser halal, certo? Mas como fica o pai? O pai fica Cohen ou ele perde também o status de Keuná? Não, ele continua. Ele continua muito bom. Porque o dá uma coisa que pode entrar e sair. É o que Então, não é. ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer besteira. Ele não vai perder o título de Cohen. Mas agora aqui, nesse caso, e os descendentes, Azraim, Shelaem, Não é Cohen. então, mas Ele perdeu, ele não cortou. tinha nada a ver com a história. Ele cortou. Não, mas é assim que é. Paciência. Não tem. Não tem. É assim que é lá, assim que é o din. Mas eu quero subir uma geração. Nós falamos agora do filho da separada que casou com esse Cohen. Agora eu quero falar do pai desse Cohen. Ele fica Cohen, mesmo que alguém testemunhou contra uma coisa que ele fez? O que ele está testemunhando? Você, o Cohen, casou com uma separada. Teu filho é ruim, teu filho não é Cohen. Ótimo. E o pai? Continua Cohen. Muito bom. Agora presta atenção. Hamechalel, ele é o pai Shemechalel, que ele torna o filho halal. Mechalel. Ele lo mitchalel. Ele não. Vou tentar traduzir. O que fez perder, não perdeu. O que fez o filho perder a Keuná, não perdeu para si mesmo. Para si mesmo. Muito bom. Guarda isso aqui agora. Agora muda a tela, vamos agora falar do testemunha. O testemunha, o que ele fez? Ele veio fazer uma coisa e não conseguiu. O que ele veio fazer? Ele veio lechalel. Ele veio com a intenção de lechalel. E no final deu certo? Deu errado, porque ele foi inválido, né? Foi invalidado, né? Ele foi invalidado. Abal lechalel, ele veio lechalel e não hilel. É o pior da história. O pai Cohen, agora vamos juntar as duas telas. O pai Cohen que estragou o filho ou o testemunho que tentou estragar o vizinho, mas não conseguiu? Quem tá pior? Tachlis. Eu acho que é o vizinho. O pai. Vamos de novo. Vamos pensar. O pai Cohen casou com alguém que ele não podia casar. O filho é halal. Ponto. O testemunho, 2 foram lá falar que o fulano não é Cohen. Não deu certo, que tiraram eles da jogada. O cara continua Cohen ou não continua Cohen? Então, quem, no resultado, no Tachlis, quem fez pior? O pai do halal. Agora, vamos lá. Vamos continuar. O pai do halal, que Hillel, para valer. Acontece alguma coisa com ele? Não. Nada. Ele continua Cohen 1000%. Tem que fazer chuva, mas ele continua Cohen 1000%. Se ele não perdeu nada, mesmo que resultou em um problema, o testemunho, que também não resultou em nada no final, ele veio fazer problemas, mas ele não conseguiu. Ele veio, mas Tachlis, ele não conseguiu. Mas ele tentou prejudicar. Mas ele não prejudicou. No final não prejudicou. Então, agora se ele poderia, mas não deu, não foi. Não foi. A intenção, tudo bem, mas ele na Maise, no Tachlis, ele não fez. Então, não é. Então, se o pai do menino lá que fez o estrago para valer não perdeu o status de Cohen, esse que não estragou nada, com certeza não deve perder nada. Ah, não? Se não perder o status, ele não perde. Então, O status de corrente. De corrente? Se for corrente. Então, Se não for corrente, ele não. Estou falando. Ele fez para não chorar. Tudo bem. Outro, Malcot, tudo bem. Malcot, vai para a prisão, mas não. Não, mas é assim, alguém que o Cohen que casou com uma pessoa que ele não podia e teve um filho, 1 mais 1, quanto dá? O filho é halal. Não tem volta. Não tem volta. Não. O estrago está feito? Não. Total. O pai sofre consequências? Não. Nada. Zero. Vamos lá. Os Eidim. Aqui embaixo, não. Os Eidim, os testemunhos.
tentaram estragar, não conseguiram. Agora eu te pergunto, o estrago foi feito? Ainda bem que não. Não, não é ainda bem. Sim ou não? Não. Foi feito? Não foi feito. Então, não é com certeza que eles não vão sofrer consequências, porque se o outro que estragou de verdade não sofre consequências, esse aqui, que nem chegou a estragar totalmente, não sofre consequências, é um calva. Então, claro que ele não vai dar para aplicar neles o negócio de kasher zamam. Deu para entender? Sim. É um calva, certo? Mas, vamos ler de novo. Ma hamechalel eino itchalel. Aquele que estragou, que hilel, ele não se torna halal. Aquele que invalidou o outro, filho, não se auto-invalida por causa disso, continua Cohen. Abal halel, aquele que veio estragar, veio fazer o vizinho virar halal. Velo hilel. Não deu certo, porque vieram outros testemunhas e tiraram eles daqui, Einodin shelo itchalel. Não é certo, não é correto que eles também não vão perder. Agora aqui tá, o Kalvachov funciona assim, Tachles, eles não estragaram nada. Lemais, eles não estragaram nada. Ah, eu tive intenção. Ah, eu tentei. Tá bom. É ruim, é feio, é mentira, mentira. É feio, tem que fazer chuva, tudo bem. Mas perder que eu não vai perder. Isso é a opinião de Bar Pedá. Só que a Gemara não aceita isso. Mat kifla Ravina. Ravina ataca ele. Ravina já vai com uma pergunta para cima dele. Fala, peraí. Você está querendo dizer que nós não precisamos do Pasuk, né? Por que não precisamos do Pasuk? Que nem Rabi Yoshua Ben Levi falou. Porque nós temos um Kal Vachomer, temos uma lógica, um mecanismo de lógica que não vou invalidar ele, porque se o pior do que ele não foi invalidado, então ele também não vai. Então, deixa o Pasuk de lado, né? Nem preciso chegar no versículo da Torá, certo? Por que ele faz isso? Porque, vamos tentar entender, porque você usar um passuco da Torá para um estudo, você meio que tranca o passuco. A Torá escreve uma coisa e você aprende uma coisa desse passuco. Caso vão querer usar esse versículo para aprender outra coisa, em tese já não dá, porque está ocupado, a linha está ocupada. O passuco está ocupado. Então, se eu consigo entender a coisa sem usar o passuco, eu libero o passuco para um outro estudo. De repente, lá para frente, nós vamos se deparar com outro estudo que vai precisar desse passuco. Só que a Gemara fala, não, peraí, não dá para... Ravina vem aqui e pergunta, não dá para a gente ficar nesse calor. Precisamos voltar a usar o passuco, gastar o passuco. Por quê? Ele fala assim, Matki fala Ravina vem e ataca, né? Ele questiona esse Kal Vachomer. Imken, se é o que você está falando que Kal Vachomer, né? Esse que estragou não perde, aquele que nem estragou não vai perder. Então, bitalta torat eidim zomemim. Você, na verdade, com isso, anula completamente, hein, essa mitzvah, ou esse assunto de eidim zomemim. Por quê? Porque qual é a essência dos eidim zomemim? Eidim zomemim, eles nunca chegaram até o final, nunca conseguiram os resultados que eles planejaram. Por isso eles são chamados de Eidim Zomemim. De novo, vem dois no tribunal, falam que você deve R$ 100 para ele, ou que você é Hayav Galut, ou que você é o Cohen, mas você não é um Cohen, né? Vem outros dois e falam, não, vocês não podem testemunhar isso. Então, o processo deles foi interrompido. Eles nunca chegaram até o final. Se eles chegaram até o final. Se eles foram até o final, não veio outros dois para invalidar eles. O Beidin vai pegar R$ 100 teu e dar para ele. Sim. Certo? Sim. Aí depois vamos descobrir que foi mentira, aí outros 500. Porque toda a Torá de Edim Zomemim é antes de acontecer o plano deles, né? Se você já pagou para aquele baseado na testemunha falsa que eles fizeram, já não é Edim Zomemim, é outra coisa.
é checker, já é outro din, não é zomemim. Então, o edim zomemim, ele nunca chega até o fim do processo, né? Então, o Kal Vachomer sempre vai favorecer eles, que não vão levar nada, porque Ima Mechalel, o cara que fez o ruim, não ganha nada, não acontece nada com ele. Então, esses que nunca, que não fizeram nada, porque na verdade todo o Edim Zomemim no final acabaram não fazendo nada. E se eles fizeram, já não é Zomemim. Então, você anula. Esse Kal Vachomer, ele veio contra, na verdade, ele não veio ajudar. Ele veio, na verdade, ele acaba atrapalhando toda a Torá, todo o Din de Edim Zomemim. Certo? Então, ele traz um exemplo. Sim, mas o Edim, Edim Tomimim, eles têm que ser penalizados, não é porque deu certo, é pela tentativa de fazer. Exatamente. É, pela tentativa. Exatamente. E não porque deu certo. Se deu certo, ninguém sabe. Mas não perde que eu não. Não perde. Não, então. O que deu certo, o que não deu certo. Mas o Edim Zomemim nunca deu certo. Nunca deu Eles são penalizados justo porque não deu certo o plano deles. Mas aí você sempre vai falar para eles, bom, não fizemos nada. E no final das contas não fizemos nada. Eu te acusei de R$ 1.000. E no final ele veio e falou que eu não sou bom Ed, que eu estava lá, não estava vendo o empréstimo. Então, acabou acontecendo o que eu falei? Não. Não. Então, você sempre vai tirar os Edim fora. Então, o Kal Vachomer, ele invalida completamente a Torá do Edim Zomemim, todo esse passuk. Então, ele traz aqui um exemplo. O Maha Sokel, viramos a página. O Maha Sokel, e não Niskal, אבל לסקול ולא סקל, אינו דין שלא יסקל? Qual é o din aqui? Testemunhas vieram e falaram que Ploini, fulano, fez uma haverá que ele merece ser apedrejado. Isso pode ser Shabat, isso pode ser qualquer outra coisa, e o din disso é morte, apedrejado. Então tem um procedimento, né? Jogam ele do segundo andar, jogam pedra, e tem procedimento inteiro. Agora, suponhamos que eles vieram no início de mês de Nissan, de Sivan, fizeram a testemunha. Bedin ouviu, marcou a execução para o dia 15 de Sivan. Tá bom. Executaram os caras. Baseado em duas testemunhas. A Torá fala, se você tem duas testemunhas, interroga eles, verifica a veracidade da... E eles conseguiram enganar direitinho. Tá bom? Muito bom. Mataram os caras. Mataram o acusado. Passa 10 dias, 15 dias, um mês. Chega de viagem alguém que estava não sei aonde e fala para o Bezdin, cadê o Moishe que sentava do meu lado na sinagoga? Foi morto. Por quê? Porque o fulano, o Yossi e o Mendy testemunharam. Yossi e o Mendy testemunharam assim? Chama eles aqui no Beidin. Vem cá, tira o celular, mostra fotos, estavam com a gente lá na Disney. No dia do crime, que vocês falaram que ele fez, ou coisa que ele fez o pecado. Vocês estavam aqui? Vocês estavam lá. Qual o problema aqui? O problema aqui é que a execução já aconteceu. E a Torá fala, Eidim Zomemim recebem da mesma moeda, o mesmo castigo, só se o processo não terminou. Só se a execução, no caso aqui, esquilar, não aconteceu. No caso de empréstimo, se eu ainda não dei o dinheiro. Sim. No momento que Beidin comprou essa ideia e foram enganados, e a coisa foi até o final e aconteceu, então eles já não entram em Edim Zomemim. Por quê? Presta atenção, a Torá fala, Kasher Zamam, conforme planejou. Velo Kasher Asa, e não conforme fez. Quer dizer que todo o din de Edim Zomemim é só quando ele interrompe no meio. Agora ele fala um Kal Vachomer. Edim Asokel Einon Niskal. Aquele que Sokel
que já fizeram a punição, ele não recebe esquila, ele vai receber outra coisa, mas não esquila, não é o mesmo castigo que ele vai tomar. Ele causou a execução do outro por apedrejamento, ele vai ter outro castigo, mas não apedrejamento. Rabal Iskol, aquele que veio com a tentativa de liskol, de apedrejar, veló sacá-lo, e no final interrompeu, não deu certo. Por que não deu certo? Porque vieram outros dois e tiraram eles da testemunha. Lodin e Nodin Shelo Istakel. Com certeza ele não deve levar. Mas o que a Torá fala? Não. Se a gente testemunha duas pessoas foram testemunhar que fulano tem que morrer apedrejado. E antes da execução, marcaram a execução no dia 15. No dia 14, chegam dois caras, anteciparam o voo da China, chegaram aqui. E estão ouvindo a cidade toda falando que Ploini, fulano, vai ser executado em praça pública, sei lá. Né? Para tudo, para tudo. Por quê? Não, porque o Mendy e o Yossi falaram assim. Mendy e Yossi? Ah, não. Chama o Beitinho de novo. Assim, esses Mendy e Yossi não podem falar isso não, porque eles estavam com a gente lá na China fazendo negócio. Aí para tudo. O que vai acontecer agora? Vai ter uma inversão. O executado, o que estava condenado a ser executado, se liberta. E quem vai entrar lá no lugar deles? Essas duas testemunhas. Então, mas na prática, então, a bala escolhe veló sacar. Ele veio fazer, mas não fez. Qual é o din? Eles entram lá, mas deveria não tomar esse castigo, porque no final não fez nada. Então, o Kal Vachomer aqui não veio ajudar. Kal Vachomer diz a Gemara, diz Ravina, o Kal Vachomer do Rabi Pedá, não veio a favor. Então ele discute com o Rabi Pedá, ele fala, ela machavarta, nós somos obrigados a voltar, a retornar, que deixaninan meikar, como nós falamos no começo. O que falamos no começo? Porque certas situações nós não podemos fazer o mesmo castigo que eles pensaram de fazer e não conseguiram, porque tem um pasuk. O que fala o pasuk? Asitem lo. Kasher zamam. 2 pontos. Lo, para ele e não para todas as gerações. Kasher zamam, conforme ele planejou. Ele planejou fazer para todas as gerações. Eu não posso fazer com ele. Então, ficamos sem opção. Precisamos trocar o castigo. Substituir a punição. Ok? Ficou claro? Sim. Muito bom. É que é um pouco labirinto aqui, esse Kal Vachomer. Em que caso que aplica a mesma punição? Quando conclui ou quando não conclui? Não, se concluiu, Kasher Zamam e não Kasher Assá. Se as testemunhas conseguiram levar o caso até a execução final, no empréstimo que você já pagou para ele os R$1.000. Na morte que você já causou que o Bedin matou ele. Do Cohen que, sei lá, que ele já não é Cohen. Qualquer... Se o processo... Seria o cachê do Cohen? Se o processo foi até o final, não, aí a testemunha não paga a mesma coisa. Por quê? Porque a Torá falou kasher zamam, conforme foi planejado. Planejado, mas não concluído. Mas quando interrompe, é isso? Quando interrompe no meio, porque vieram dois e contradizeram a minha testemunha, aí eu sou o mesmo. Aí você... Aquele castigo... Exatamente. Aí você entra na categoria de Zomem, e aí vamos trazer o que você pensou lá, o bumerangue. Você pensou fazer isso aqui? Agora você vai estar nisso. A menos que não tem como aplicar, como a gente viu agora na nossa Mishnah. Muito bom. Mas se terminou, Se terminou? e era uma questão de Cohen, e aí? Se terminou no Kohen, não sei. Boa pergunta. Se terminou no Kohen, não sei. Talvez ele, não sei, preciso ver, mas talvez ele volta a ser Kohen, porque caiu o problema, não sei. Mas no caso de morte, já mataram o cara. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Então, não, mas a pergunta dele, por exemplo, é assim, se eu acusei você de E você estar devendo R$1.000 para ele, R$1.000 para ele, e agora descobriram que era mentira,
eu tenho que te devolver. Eu posso voltar o cenário, te devolvo os R$ 1.000, né? Mas certas situações, por exemplo, de morte, não tem como voltar. E aí o que que acontece? Aí não tem como aplicar kasher zamam. Porque aqui já aconteceu o assá, já aconteceu. Então, vai ser outro din para eles, não o din de edim zomemim. E se o cara é Cohen, no caso que ele está tentando jogar na Kehuna, não dá para tirar ele de ser O Cohen. dízimo mínimo é o mesmo castigo. É isso. Edim zomemim tem que ser o mesmo castigo, com certas exceções. Agora, vem a Guará e fala assim, uma nova parte, uma nova análise sobre uma coisa da Mishnah. A Mishnah falou, Meidim anu beish plone. Estamos na página Bet Amud Bet, né? Bet, B, em cima, 4 linhas de cima. Quarta linha de cima. Não, um pouquinho antes. Meidim anu beish plone, shehu chayav galut. Chegaram duas testemunhas no Beidim, falaram que o fulano, o Moishe, sem querer, matou alguém, acidente, completamente um acidente, voluntário. Então, o din dele é que ele tem que fugir para a cidade de refúgio, Ir Miklat. Tinha várias cidades de Miklat. Miklat, hoje em dia em Israel se usa muito essa palavra, Miklat. É o abrigo, né? O lugar de antiaéreo, né? Antimíssil. Então, de onde vem esse nome? Da Torá. Uma proteção. A cidade de Miklat tinha 6 cidades, e também as cidades dos Leviim tinham essa mesma qualidade de Miklat. Quando alguém, Deus nos livre, teve um acidente e matou alguém. Então, a história é famosa, subiu para consertar alguma coisa, a escada caiu, o martelo caiu, bum, bem justo passou lá alguém embaixo, não teve nenhuma intenção, e a Gemara fala em algum lugar que se ele era inimigo dele, então já muda um pouquinho, talvez não foi tão, foi o tal do sem querer querendo, mas aqui foi sem querer mesmo, tá bom? O que acontece? Os familiares do falecido têm a permissão, eles são chamados de Goel Hadam, o resgate do sangue. E eles podem correr atrás do assassino, se vingar, e eles não vão ser punidos, né? Eles têm essa permissão. Agora começa uma correria. Quem chega primeiro? Se o cara que matou sem querer corre, e chega no Ir Miklat, passou a linha do Ir Miklat, ele já está dentro, ele está protegido. Você não pode tocar nele. Você está com sangue fervendo, você quer matar ele total, mas ele está dentro do Miklat. Se você tentar lá no portão da cidade, durante 20 anos, esperar o dia que ele sair só para fazer uma selfie, você pega ele. Se ele sair, você pode pegar ele, pode matar ele. Mas enquanto ele está lá dentro, você não pode tocar nele. Por isso, a Mishnah fala que não tinha loja de espadas e armamentos no Miklat, era uma cidade bem tranquila. Por quê? Porque senão podia dar errado, né? Isso tudo até o Kohen Gadol falecer. Kohen Gadol faleceu. Kohen Gadol faleceu, zerou tudo, libera todo mundo e ninguém pode tocar neles. Agora, chegaram para o Beidin 2 testemunhas e falaram que o fulano matou sem querer. Ótimo, o Beidin fala para ele assim, ó, dica, foge para o Miklat. Sai correndo. Ele tem que ir galut. Assinaram o din que ele tem que ir para galut. Antes dele ir para galut, antes dele ir para Miklat, chegaram outros 2. De novo, falaram, vocês estão falando que ele consertou o telhado, caiu. Quando foi isso aqui? Foi domingo passado? Domingo passado vocês estavam com a gente lá. Vocês estavam passeando com a gente lá em... Chama... Botucatu. Você estava lá em, sei lá, Poços de Caldas com a gente, né? No... Sei lá onde. Vocês estavam com a gente, não... Vocês nem viram essa história. Vocês não têm nem como testemunhar. Mentira. Né?
Vocês não estavam lá para ver. Aí o que tem que acontecer? O nosso amigo volta para casa dele e os Zeidim tem que sair correndo para o Miklat, né? Porque eles tentaram fazer ele sair da casa dele. Então sai você. Vem a Mishnah e fala que não. Se Meidim Anu Beisplone Shuchav Galut. Se duas testemunhas falaram isso, a gente não fala, vai vocês agora para Miklat, para aquela cidade. Não. Eles ficam aqui e eles tomam uma outra punição, 39 chicotadas. 40 malcot. 39 chicotadas. Agora, a Mishnah, a Mishnah nos diz esse din. Só que a Gemara não fica satisfeita só de ouvir a Mishnah. Ela quer entender. De onde você tirou isso? De onde a Mishnah aprendeu isso? Né? Tem alguma base para isso? Só de onde veio esse din? Então tem que ter, pelo menos, algum versículo que indica alguma coisa desse din. Diz a Gemara, Menah Hanei Milei. De onde a Mishnah concluiu essas palavras, esse din, que caso eu quero te mandar para ir Miklat, e você no final não vai, eu também não vou, mas leva chicotadas. Omeret a Gemara, diz a Gemara, Omar Reish Lakish, disse o Reish Lakish. Só um pouquinho o Reish Lakish. Quem sabe a história dele? Alguém sabe a história do Reish Lakish? Ele era muito rico? Ele Não. era o pai, não era o pai. Reish Lakish era o chefe da bandidagem dos bandidos lá da época. O Alibaba. Alibaba? O chefe dos 40 ladrões. Tá bom. Tem gente que já ultrapassou o Alibaba, não? Tem alguns que já superaram esse recorde. E aí, ele era o chefe da bandidagem. E ele estava um dia na praia, nadando. O homem era forte, nadando. Chegou na praia lá, era Rabi Yohanan. Rabi Yohanan chegou lá, viu esse homem com tanta força, com tanto assim, empenho. Ele falou, essa energia toda pode ser canalizada para a Torá. Isso tudo pode ser desviado para um estudo de Torá. Então ele falou para ele assim, de longe, Rabi Yohanan era um grande tzadik, você é muito forte, Heilach Leoraita. Sua força você deveria aplicar na Torá. E aí você vai ser grande. Então o bandido respondeu para ele na mesma moeda. Rabi Yohanan era uma pessoa muito bonita. Muito bonita. Falam que, a Gemara conta, que ele sentava na porta do mikve das mulheres, para que quando elas saíssem do mikve, e elas iam se encontrar com os maridos, elas iam lembrar do Rabi Yohanan, iam ter filhos bonitos de tzadikim, igual a Rabi Yohanan. E aí o bandido lá grita para Rabi Yohanan, sua beleza para as mulheres. Vai conquistar as moças com a sua beleza. Rabi Yohanan provavelmente viu com os olhos um pouco mais profundo, que aqui tem uma neshama grande que está afundada. Ele falou bem assim, vamos fazer um business. Vamos fazer um negócio. Se você assumir agora, imediatamente, que você vai estudar a Torá, com toda essa força que você tem, eu te dou a minha irmã de casamento. Agora, se ele era muito bonito, podemos imaginar como era a irmã. Na hora, o cara falou, eu aceito. Eu aceito. Diz a Gemara, Baba Metzia, diz a Gemara, que a Torá ela tem um poder enorme para enfraquecer o Yetzer Hara. Na hora que ele assumiu isso aqui, só de assumir, nem estudou nada ainda, nem abriu a primeira página da Torá. Ele já ficou fraco, não conseguia nem nadar até a beirada. Tiveram que socorrer ele lá. E no final ele casou com a irmã do Rabi Yohanan e se tornou um grande Rav, um grande Amorá da Gemara. Essa Gemara é muito duvidosa. Como é que Rabi... Não vou entrar nisso agora, mas como é que Rabi Yohanan podia prometer a irmã para casar com um bandido? Talvez ela não quer. Ela não quer. Então tem algumas explicações, mas não é para agora. Mas na época elas não apitaram mais. Tá? E naquela época as mulheres não falavam, davam palpite. Não Você sei. casa com ele.
Tá bom, ok. Então, pergunta a Gemara, nem me lei. Da onde aprendemos que quando os testemunhas querem mandar alguém para Miklat, para Galut, para a cidade de refúgio, eles não vão e eles são punidos de outra forma. Então diz a Gemara, tem um pasuk de Omar Kra, disse o pasuk quando fala sobre essa história de alguém que matou alguém sem querer e tem que fugir, ele fala Hu Yanus Elachat Earim. Ele, eu friso a palavra ele, deve fugir para uma dessas cidades de refúgio. Diz a Gemara, Hu, Veloz, o pasuk foi bem explícito. Ele, não mais ninguém. Não os homens, somente ele. Só o que matou de fato. Hu, Veloz, certo? Mas ele não matou. Isso é. Muito bom. Agora vamos lá. Vamos seguir o seu pensamento, tá certo? Duas testemunhas vieram, falaram que esse tem que ir para refúgio. A testemunha deles foi anulada. Eles podem ir para refúgio? Não, porque o pasuk, o versículo fala. Diz que se não fez. Não porque não fez. Não porque não fez. Porque o versículo fala quem tem que ir para a cidade de refúgio? Hu. Mas é Hu? Ele. Somente ele. Daqui a Shlokish conclui que a Torá ela é muito precisa. Ela escreve exato e você tem que entender o que está escrito e também, às vezes, o que não está escrito. Se eu te falar assim, ele vai. Você tem quantos filhos? 4 filhos, né? 5? 3. 3? Achava que tinha 4. Já. 3. Já tá. Se você apontar e falar assim, ele vai comigo para a sorveteria, a gente entende duas coisas, que ele vai e que os outros não vão. Certo? Entendeu? Mas, Isso é Galu e Venistar, É. o revelado e o oculto. sim. Certo? Se eu falar assim, todos vão, então eu abri para todo mundo. Mas se eu falar assim, ó, só quem tem colete vai hoje comigo no passeio, o que você entende? Que quem tem colete vai, quem não tem, Não vai. não vai. Certo? Não preciso falar 2 vezes. Então vem a Torá e fala, o Yanus, ele vai fugir para uma cidade de proteção, de refúgio, Galut. O que diz a Torá? A Torá limitou a possibilidade de ir para refúgio somente para ele. Quem é o ele? O que matou. Hu, veloz, homem. Ele e não os homens. Eles queriam fazer eles queriam causar alguém para ir para a cidade de refúgio. Então, pela lógica pela regra do jogo dos homens, o que você tentou fazer, você vai ser no lugar dele, Sim. né? A Torá fala, vem a Gemara e fala, nesse caso não dá. Por que nesse caso não dá? Porque tem um pasuk claro, exato, que não dá para fazer. Eu não estou vendo o relógio, não quero perder a hora. 55. Temos mais alguns minutos. Ok? Agora, igual que falamos antes, que o primeiro rabino trouxe um pasuk para ensinar uma coisa, e o segundo trouxe o que? Um Kal Vachomer. Agora a Gemara fala parecido. A Gemara vai trazer um Kal Vachomer. Vamos ver aqui. O cunhado dele, Rabi Yohanan, que contamos a história antes. Rabi Yohanan Omer, Kal Vachomer, não preciso do pasuk. Deixa o pasuk guardado para qualquer outra necessidade. Kal Vachomer, através do mecanismo de Kal Vachomer, eu vou te concluir que só ele vai para Miklat e não os testemunhos falsos. Qual é a lógica dele? Vamos ver. O Mahu she'asa ma'aseh bemezid eino goler hen shelo asu ma'aseh bemezid eino din shelo iglu. Ontem, quando a gente começou a estudamos a Mishnah, então eu falei que tem 2 possibilidades de alguém matar alguém. Ou sem querer, ou de propósito. De propósito, Mezid tem com com advertência, e tem sem advertência. Mas, de forma geral, vamos dividir isso em
dois grupos, o voluntário e o proposital, certo? Quem recebe a proteção do Ir Miklat? Somente o voluntário, aquele que foi totalmente sem querer. Involuntário, desculpa, involuntário. Aquele que fez sem querer. Aí a gente fala, já que foi sem querer. Você não teve a intenção, porém, aconteceu por intermédio de sua pessoa. Então a Torá fala assim, não vamos te punir, não vamos te executar, não vamos te dar um castigo assim, mas vai para lá. Fica lá. Faz chuva, espera o Kohen Gadol e tudo. Mas aquele que matou propositalmente, com advertência ou sem advertência, o que acontece com ele? Isso não tem chance. Ah, ele pode ir para o Miklat? Não. Ele não tem essa, como se diz, esse benefício do Miklat, né? Isso o Rashi fala. A pessoa que matou propositalmente, se ele fez de propósito, ele não vai para Galuto. Ele não vai para essa cidade de Ir Miklat, do refúgio. Certo? Sim. Agora vamos voltar para o Kal Vachomer. Rabi Yochanan fala assim, o Mahu, esse, She'asa Ma'aseh Bemezid, que fez um ato propositalmente. Ele matou alguém de propósito. Einogole. Ele não vai para Ir Miklat. Ele continua na casa dele, até o Beidin fazer alguma coisa com ele. As testemunhas, Shelo Asu Ma'aseh Bemezid. Eles não fizeram nada. Eles só falaram. Eles mataram alguém? Eles só falaram com o Beidin. Elo Asu Ma'aseh. Eles não fizeram uma ação. Certo? Nós temos, na nossa pessoa, nós temos o poder da ação e a fala. Sim. A fala não é uma ação, né? A fala não é considerada uma ação, né? Então, em shelo asu ma'aseh bemezid. Eles que não fizeram algo propositalmente, em nodin shelo iglu, com certeza, eles não devem ir para o refúgio. O cara que matou de propósito, ele fez mais. Ele fez uma ação criminosa. Ele não vai. Esses que não fizeram nada também não devem ir. É um Kal Vachomer que Rabi Yochanan fala. Então eu preciso de Pasuk. Eu não preciso do versículo para aprender que os testemunhos falsos não vão para Miklat. Nosso tempo esgotou, mas amanhã, Bezerra Hashem, a gente vai ver que a Gemara afasta essa ideia. Que nem antes. Esse Kal Vachomer não durou muito tempo. Vai ter uma kushia contra ele e depois a Gemara vai explicar melhor. Ele vai ser punido. Não vai ser punido com ir vá Flávio, e outro. para encerrar aqui, sem perder a gravação, só encerrar. Ele vai ser punido. Boa noite a todos. Até amanhã. Encerrar a reunião para todos.